19 de 1 Reis. Disse Tiago, era um homem semelhante a nós, porém ele orou, ele clamou a Deus, ele se colocou diante de Deus. E quantos de nós precisamos entender o valor da oração, do clamor, e quando clamamos pela orientação de Deus, as coisas acontecem. Quando nós proferimos uma palavra no mundo espiritual, de forma com que o Espírito de Deus nos dirige, isso acontece, irmãos, porque é a vontade de Deus. E Elias então sentiu a maldade que estava sobre Israel. E é o que nós sentimos muitas vezes, os feitos dos homens que estão ao nosso derredor. Corações endurecidos, pessoas que querem viver só nas suas regalias da vida material, nos seus isolamentos, viver para si somente, viver no seu próprio mundo e não ter o conhecimento de Deus, da revelação da sua palavra, do caminho da salvação, da esperança dela. E quando se fala da palavra do Senhor, se fala de Jesus, para eles não querem. Muitos deles são nossa família, muitos deles são aqueles que estão ao nosso derredor. E precisa Deus então aparecer no cenário dos homens, permitindo a eles que eles possam experimentar dos seus próprios feitos, da sua própria semeadura de dureza de coração. Não querem Deus, não querem conhecer a Deus, não querem reconhecer Deus, e Deus então permite que eles estejam então afogados nos seus próprios pecados. Foi o que aconteceu com Israel. Israel estava afogado nos seus próprios pecados. Então Deus falou com Elias, não vai haver, por 3 anos e meio, não vai haver chuva sobre Israel. É o que nós estamos vendo agora nestes meses que passamos deste ano, um ano de sequidão, um ano de fobias, um ano de medos, um ano de ataques, de agressões, de só notícias ruins que vêm ao coração dos homens, das famílias, das pessoas, e vem se materializando através das empresas, do comércio, dos governantes, das situações que nós estamos enfrentando. Isto é falta de chuva. Isto é falta, queridos, da bênção da palavra de Deus sobre a nação brasileira. Um povo bom, um povo que tem um certo sentimento, porém precisa se voltar para Deus. Israel estava assim, e Elias foi usado, e ele orou, e quando ele orou, não choveu. Há poder na oração. O cristão ele precisa aprender a orar e confiar no Senhor. Orar pelo Espírito Santo, orar pela vontade de Deus, orar para servir a Deus melhor. Vamos fazer um compromisso de buscar a Deus e ser mais fiel a Deus. E diz que houve então aquela sequidão que Acabe, o rei de Israel, procurava Elias em todos os cantos e não encontrava. E de repente passou-se o tempo, os 3 anos e meio, então o Senhor falou novamente com Elias: Elias, agora você procure Acabe e diga para ele que há um barulho de muitas águas. Mas não havia chuva, não havia nem um tempo preparado, não havia nuvens. Mas o Senhor falou com Elias, e Elias então entrou no caminho e encontrou Obadias. Obadias ficou até mesmo assustado, porque todos estavam magros, necessitados, carentes, mas Elias estava gordo, estava bem tratado no rio Querite, depois, não é, pela viúva, e assim por diante, foi bem tratado, bem cuidado. Elias estava sendo cuidado pelo Senhor. É o que acontece com aquele que serve a Deus, irmão. Ele é cuidado pelo Senhor. Mas não é só isso. Não esqueçamos da missão que Deus nos deu, a missão que nós podemos fazer. Aqueles que batem a nossa porta,
aqueles que cruzam pelo nosso caminho, aqueles que chegam até nós, venhamos a olhar dentro dos seus olhos e dizer para eles: faça propósito com Deus, faça conserto com Deus, volta-te para Deus, e Deus voltará também para você. Irmãos, é dias de decisões do nosso coração, não venhamos a fugir. Elias, o Senhor falou com ele: vai e fala com Acabe. Encontrou Obadias, e Obadias então teve todo aquele momento se desculpando e falando que até mesmo tinha escondido os profetas para não serem mortos, e aquele diálogo entre ele e Elias. Mas Elias diz: não pode ir lá e falar para Acabe que eu vou falar com ele. E se encontraram, ao ponto de Acabe até mesmo dizer que o desordeiro em Israel era o Elias. Mas não é assim. Elias repreendeu Acabe e disse: não é eu que sou desordeiro. O desordeiro é aqueles que desobedecem à palavra de Deus. E ali contrariou Acabe e disse para ele: olha, você recolhe os profetas de Acera e também os profetas de Baal e aqueles que servem Balaíns, e dizem para eles, para o povo subir no Monte Carmelo, que lá nós vamos ter um encontro. E assim sucedeu, irmãos, que Elias ele tinha uma missão, e esta missão começou no Monte Carmelo. E no Monte Carmelo se reuniu com os profetas, com o povo, e disse para eles: vamos fazer um altar. Vamos fazer um altar, e pediu 2 bezerros para serem então mortos e sacrificados. Vocês sacrifiquem primeiramente o de vocês e clamem ao Deus Baal para que ele responda à vida de vocês. E assim eles fizeram, levantaram um altar, mataram o bezerro, prepararam lenha, e não era para colocar fogo, era para que o Deus que é Deus mandasse fogo do céu. Era uma prova que Elias estava colocando aqueles falsos profetas a serem então desafiados. Irmãos, são dias que nós precisamos desafiar a lei da física. São dias que nós precisamos desafiar as coisas naturais que estão à nossa volta e irmos para a sobrenatural, confiarmos no sobrenatural. Elias confiava no Deus que tudo pode. Vamos confiar no Deus que tudo pode, irmão, que Ele pode mudar a história e a situação das coisas. Mas muitas vezes olham para nós como olhavam para Elias, só um profeta que não concordava com as coisas que estavam acontecendo, e era verdade. E em cima daquele Carmelo diz que aqueles profetas se cortaram lá na volta daquele altar. E chegou o meio-dia e nada de descer fogo pelo Deus Baal. O Deus Baal significa, queridos, aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que confiam na sua própria história, no seu próprio dinheiro, nos seus próprios bens, na sua própria fé individual. Isto são os deuses desta terra e deste mundo. Nós encontramos na nossa família, na vida de muitos que nós conhecemos, ficam só adorando a si próprios e estão em volta daquilo que é só seu. E ali Elias desafiou eles, e ainda disse para eles: escuta, gritem mais alto, quem sabe ele está dormindo, o Deus de vocês está dormindo. É o que ele fez, Elias, e diz que não adiantou nada, não desceu fogo. Então disse Elias para eles: agora é a minha vez. Diz que arrumou o altar, colocou então a lenha, colocou o bezerro, e ali colocou 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E naquele momento ele disse para eles: tragam cântaros de água. Abriu uma vala na volta então daquele altar, que cabia 2 medidas de semente, e disse: coloquem água em cima do bezerro, da lenha e também de todo o altar. E derramaram 12 cântaros de água.
Imagina, irmão, os outros estavam ali, não olharam o altar e não desceu fogo. E agora Elias ainda molha, rega, porque água naquele momento era coisa muito difícil, era uma preciosidade muito grande, era um sacrifício realmente. Mas Elias sabia o que estava fazendo. Nós também, como cristãos, devemos saber o que nós estamos fazendo. Confiarmos na palavra de Deus, no poder que ela faz, o resultado que ela produz. Vamos crer no poder da palavra. Meu irmão e minha irmã, voltemos-nos a acreditar no sobrenatural de Deus. E quando aquele momento, Elias então clama ao Senhor e olha para o céu e disse: Senhor, Deus dos céus e da terra, para honrar a palavra que tu me destes, faça descer fogo do céu. Ele disse que Elias então clamou ao Senhor e o fogo desceu do céu, irmão. O Senhor mandou o fogo descer sobre aquele altar, que diz que queimou então aquele sacrifício, a lenha, não é, o altar, e até mesmo lambeu a água que estava na volta daquele altar. E o povo assustado dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles glorificavam a Deus pelo milagre. É o que Deus vai fazer através da tua vida, minha irmã. É o que Deus vai fazer através da tua vida, meu irmão. Ele vai te usar verdadeiramente, e você vai ver coisas grandes acontecendo em torno das tuas palavras, da sinceridade do teu coração, das pequenas coisas que você tem feito para Ele, mas principalmente falando do nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, só que não parou por aí. Elias enfrentou aquele momento, e daquele momento ele completou a tarefa. Mais abaixo do rio, do Monte Carmelo, havia um rio chamado Quishon. E diz-nos, queridos, que Elias, mandou que matassem todos aqueles falsos profetas. E diz que ficou aquele rio avermelhado pelo sangue dos profetas, daqueles profetas falsos. Nós temos também, queridos, que queimar todas estas mensagens negativas, todas estas ações que são para difamar contra a fé verdadeira. Era o que Elias estava fazendo, exterminando com aquilo que estava errado na nossa vida, na vida do povo e no engano que ele produzia. A verdade precisa ser falada, precisa ser contada. Sobretudo, precisamos com os nossos atos também eliminar este mal. Elias passa por esta experiência e fazem então saber a Acabe. Depois disso, Elias sobe ao monte, acima da montanha, e começa a orar e pedir a Deus: Deus, fiz a minha parte. E agora então Elias, em cima da montanha, coloca a sua cabeça sobre os seus joelhos e ora a Deus e pede: Senhor, a minha parte eu fiz, agora manda chuva. E mandava o seu moço que olhasse no horizonte para ver se vinha vindo chuva, porque este era o sinal. Vejam como é necessário nós praticarmos algumas coisas, sermos fiel a Deus naquilo que Ele nos diz em algumas coisas, para que Ele possa mandar chuva. Ele vai mandar, Ele vai varrer com estes vírus da nossa frente. Ele vai tirar os resultados deste mal das nossas famílias, das pessoas, da nossa cidade, desta região. Ele vai tirar o mal, mas precisa ser feito a nossa parte. O mal ele precisa ser retirado, e ele é retirado por nós falarmos, por nós avisarmos, por nós mencionarmos às pessoas o que elas estão fazendo de errado. Voltem-se para Deus. João Batista pregava e anunciava o reino de Deus
dando então um sinal como profeta diante de Cristo, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos e voltem-se para Deus. Elias fez o mesmo. Ele quebrou aquilo que estava atrapalhando, subiu a montanha e começou a orar para que Deus mandasse chuva. E diz que o menino veio então correndo e disse: Senhor Elias, eu vejo uma nuvem como uma mão de um homem que vem vindo no horizonte. Elias interpretou que era a mão do Senhor trazendo a chuva para descer sobre aquela nação. A nossa oração vai trazer a mão de Deus sobre esta terra, sobre o fruto das nossas orações e do nosso clamor. A mão de Deus vai vir através do nosso sacrifício. Vai vir a mão de Deus trazendo a chuva. Amém. E a chuva simboliza a glória de Deus, a presença dEle, o queimar tudo aquilo que não presta da vida e da presença daqueles que servem ao Senhor, para limpar aquilo que está atrapalhando e trazer ao coração do homem a santificação. E diz então: Elias desceu e foi ao teu encontro de Acabe, ao rei de Israel, e disse para ele: desce, porque já vem uma grande chuva. Mas vinha vindo só uma mão, mas Elias cria que era a mão de Deus trazendo a chuva, e assim aconteceu, irmão. Veio a chuva. Veio a chuva, e vai vir a chuva sobre a sua vida, vai vir a chuva sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus. Vai vir a chuva, porque o Senhor, Ele só quer que eu e você façamos a nossa parte. Faça a sua parte, volte a acreditar. Ao descer Elias, então, ele é atacado pela mensagem diabólica de Jezabel. Porque todas as coisas têm um preço, tudo tem um preço. Nós pagamos um preço para servir a Deus e ser fiel a Deus. E muitos olham para nós perguntando a verdade. Falou tantas coisas sobre a verdade e agora está sendo atacado de morte. Aquela mulher, Jezabel, disse: amanhã, a estas horas, se ele não estiver morto, como um dos que ele matou. E Jezabel ameaçou Elias de morte. É o que nós somos atacados. É os ataques que vêm à nossa vida, ao nosso coração. Nós fazemos coisas para Deus e daqui a pouco vem os ataques, vem as ações dos filhos do diabo contra nós, vem as ações de Satanás contra o nosso coração, vem as mensagens diabólicas à nossa mente, e nós ficamos atacados, e ao ponto de termos que fugir. Mas vamos entender uma coisa muito linda que aconteceu com Elias. Elias, então, o que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço e entrou dentro do deserto. Ele atravessou todo Israel, todo o território de Israel, e veio vindo. E quando ele entra no deserto, ao caminho de um dia, porque uma pessoa, ela caminhava entre 20 e 30 quilômetros durante um dia. E ele atravessando então de Berseba, que já era uma região de deserto, ele então vai mais ainda para o lado do deserto, no caminho de um dia. E assentou-se debaixo de um pé de zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, Senhor. Como se dissesse: fiz o que tinha que ter sido feito. Terminei a minha tarefa, terminei o meu trabalho, terminei o que tinha que terminar. Porém, aqui eu quero chegar com a minha mensagem desta noite. Aqui eu quero deixar uma mensagem de Deus para a sua vida. Quantos momentos parece que para nós terminou a estrada?
Quantos momentos que parecem para nós é o final do poço, ou o fundo da cova, ou é o final da estrada, ou estamos encurralados e chegou o final. Para Elias, esse pensamento de guerra do mundo espiritual, porque Satanás ele é campeão em fazer estas coisas, levar as pessoas, não é, a um ataque para amedrontar, para acanhar, para colocar medo, para desfazer aquilo que Deus deu a nós. Não foi diferente com Elias, não será diferente com você os ataques. E ali estava Elias, debaixo de um pé de zimbro, com o seu ânimo depressivo, em tristeza, pediu a morte a Deus. Porque esta reação de Elias, este estado depressivo dele, de pedir a morte, é quando a pessoa ela desiste, é quando ela chega ao final. E quantos momentos na nossa história nós chegamos a esse momento de desistir, de parar, de não prosseguir mais. Um grande profeta de Deus, dizendo para Deus e dá a morte. Mas esta noite eu queria dizer para você, que o Senhor colocou esta mensagem no meu coração para te dizer que não é chegado o tempo de parar. Não é chegado o tempo da morte. Não é chegado o tempo de terminar a tua tarefa. É o momento de recomeçar. É o momento de um recomeço. É o momento que o Senhor vai te tirar desse estado, da situação em que você está, e vai te colocar no lugar onde Ele quer colocar. E diz a palavra que já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, aleluia, o anjo veio até ele. Eu parece que vejo a cena quando Elias então ele para debaixo daquele zimbro. Deus olha dos altos céus e disse, meu Deus, agora pegou o anjo, venha cá, vai lá onde está Elias e leva para ele uma botija de água e um pão assado em brasas e leva para ele. Porque quando termina as nossas forças, irmãos, vem a de Deus, vem a ação de Deus sobre a nossa vida. E eu quero te dizer que essa noite é a ação de Deus que está vindo sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a tua alma. É o pão que está vindo em tua direção, é a água que está vindo em tua direção. O Senhor, Ele está te dando pão e água. Levanta-te. Quando Ele tocou, então o anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E diz que Elias então olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Olha o cansaço, olha o desânimo que estava Elias. Ele certamente nem percebeu que era o anjo de Deus, ele nem percebeu, ele não sentiu. Ele podia pensar muitas coisas naquela hora, mas adormecido entre aquele momento, ele comeu, bebeu e começou a encontrar forças. Ao ponto do anjo chegar de novo, irmão e irmã, eu não estou falando uma mensagem que você não possa entender. Ei, o anjo de Deus está tocando em você essa noite e te dizendo, desperta, Elias, come e bebe, porque muito grande é o caminho pela frente. O Senhor vai te usar muito, o Senhor vai fazer muita coisa através de você. Aleluia, aleluia. E diz, levanta-te, come. E olhou, eis que a sua
sua cabeceira estava o pão cozido, sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-lhe e disse: Elias, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Ele voltou a comer e a beber. E naquele instante o Senhor estava livrando ele. Esta noite o Senhor está livrando você. O Senhor está te dizendo: não pare, continue a clamar, continue a orar, continue a buscar, continue a fazer, continue a andar. Não é para parar, não é para ficar debaixo do zimbro, é para continuar a andar. Porque certamente ele podia saber, o anjo estava vendo, prevendo, se ele parasse, eles iam alcançar ele, iam chegar até onde ele estava. E no versículo 8: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, até a península do Sinai, até pertinho da Arábia, aonde já ia para o canal de Suez. Ele atravessou todo Israel, 40 dias, 40 noites. Alguns escritores falam em 300 quilômetros, 400 quilômetros que ele fez, outros falam até mais. Era chão, era estrada. Ele chega no Monte Horebe, o monte de Deus, irmãos. 2.288 quilômetros de altitude, metros de altitude. 2.288 metros de altitude. Para corrigir, ele sobe aquela montanha para se esconder da morte que Jezabel tinha traçado para a sua vida. Talvez você esteja atemorizado, pensando que a morte está rodeando você. Pode até estar rodeando, mas ela não vai te alcançar. Come e bebe a palavra do Senhor e anda, continua andando, continua prosseguindo, continua indo. O Senhor vai te dar força para vencer esse mal. E você vai subir o monte de Deus, 2.288 metros de altitude. Diz que lá no Monte Horebe existem 4.000 degraus esculpidos na pedra para subir até em cima da montanha. E diz que Elias, certamente naquela época não existia esses degraus. Diz que ele subiu e numa caverna ele se escondeu. E quando ele se escondeu para descansar, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Imagina, podia ele dizer, não é? Mas não foi o Senhor que me deu pão, água para mim caminhar esses 40 dias para fugir da presença de Jezabel? Eu estou aqui escondido. Mas ele não questionou e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E quando ele estava falando, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, e naquele instante ele, quando foi para se colocar para fora daquela montanha, diz-nos: e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Esse forte vento simboliza quando a presença de Deus passa,
ela atemoriza os céus e a terra. Ele está presente para mover. Se algumas coisas nós não conseguimos entender, interpretar, tenhamos calma, porque é o Senhor trabalhando no meio dos povos, no meio das pessoas, para levá-los a um entendimento de arrependimento. Porém o Senhor não estava no vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. E o Senhor não estava no vento, como também não estava naquele terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, porque o Senhor, Ele é como um fogo consumidor. Ele consome com fogo as iniquidades do homem, como ouro que passa pelo fogo, para ser então limpo de todas as impurezas. E tudo isso nós precisamos passar. Então Elias estava atemorizado, e quando ele ouve então, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, eu creio que naquela hora ele sorriu, como eu estou sorrindo. Agora é Deus, agora é o Senhor, agora posso sair da montanha. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós podemos sair da caverna. E Ele está falando contigo esta noite: pode sair da caverna, pode sair desta caverna que tu tem estado, pode sair deste momento que você tem vivido. E a voz mansa e delicada, e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto numa capa e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Novamente perguntou para ele: o que tu estás fazendo, Elias? Tu veio só se esconder, como dizer que terminou tudo, que a caminhada terminou, que agora você vai ficar dentro dessa caverna e não vai sair mais? E Deus então passa a lhe perguntar, para lhe dizer. E ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso, Elias dizendo para o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas e a espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Repetiu tudo novamente. E o Senhor lhe disse: vai, volta-te pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Geu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel, ungirás profeta em teu lugar. Esta era a missão. Deus estava dizendo para ele: o fim não é nesta caverna, Elias. Vai e volta, unge dois reis, um sobre Israel e outro sobre a Síria, e coloca então um outro profeta no teu lugar. Depois então eu vou te mostrar o que vai acontecer. E todos nós conhecemos a história que Deus preparou Elias, preparou ele, e ele foi e ungiu os reis, e ele encontrou a Eliseu, e dele então fez seu sucessor, a qual Eliseu viu então Elias subindo numa carruagem de fogo para o céu, aonde com honra ele terminou o seu ministério diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus vai fazer, queridos. Ele não vai te deixar num estado depressivo, nem de tristeza, mas Ele vai te levantar e te colocar no lugar onde Ele quer colocar. Vamos nos colocar de pé neste instante e vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Oremos a Deus. Aqueles que estão na campanha de 7 noites, vamos estar colocando o nosso propósito, a nossa necessidade. Aqueles que estão começando a campanha de 7 domingos, aquele que quer se colocar na presença do Senhor e pedir a Ele: Senhor, eis-me aqui para um concerto. Eu quero sair do estado que eu estou.
Eu quero sair da tristeza, eu quero sair desta cova, quero sair deste anonimato, eu quero sair desta enfermidade, eu quero sair dessa solidão, eu quero sair deste estado que estou e quero te servir, Senhor. E hoje o Senhor fala contigo como falou com Elias. Ele está falando contigo como falou com Elias. O que tu estás fazendo? Levanta-te, sai da caverna e continua caminhando, porque tu tem ainda muita coisa para fazer. Tu tens muita coisa para fazer na minha obra. Levanta-te, toma propósito. Eu certamente sei que Elias tomou o seu propósito para voltar então para o caminho de Damasco e voltar todo aquele território que ele saiu e foi e cumpriu aquilo que o Senhor lhe ordenava. Não tenha medo, você vai sair desta. Deus vai te dar vitória. Mais uma vez, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Aleluia, Ele vai te dar vitória, vai dar os teus sonhos que você sonha para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu lar, para o teu emprego, para a tua vida financeira, para a tua saúde. Deus vai te dar vitória. Ele fala contigo, faça um propósito. Senhor, o que tu queres que eu faça? E você obedeça a sua voz. Amado e querido Deus, nós estamos na tua presença, nós entregamos em tuas mãos, Senhor, a necessidade do povo, a necessidade dos nossos irmãos, a necessidade da igreja, a necessidade dos teus filhos. Nós colocamos diante de ti esta noite e oramos no nome de Jesus. Que tu venhas dar, Senhor, esta experiência, a experiência que passou Elias, mas a experiência de uma forma mais sobrenatural, a experiência da tua presença no deserto, na caverna, na botija, no pão, Senhor, e nos momentos de fortalecer aqueles que estão cansados, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão caídos, sejam levantados, Senhor, que o teu anjo possa pegá-los pela mão nesta hora, levantá-los, Senhor, levá-los pelo caminho, e que a tua voz possa ecoar sobre os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração seja tomado de uma direção extraordinária, e que o Senhor possa agir no meio da sua casa, no meio das suas necessidades, nas suas dificuldades, nos seus problemas, das enfermidades, na vida material, nas necessidades do pão, nas necessidades cotidianas, na vida em si, Senhor, na vida dos teus filhos, pais que estão espalhados. Levanta os Elias que estão deitados debaixo dos pés de zimbro. Levanta nesta noite, Senhor, e abençoa as suas vidas. Dá a eles o pão, dá a eles, Senhor, a água, o alimento da tua palavra, a consistência da tua verdade, a pureza do teu evangelho. Santifica-o, Senhor. Mostra para eles o poder do fogo, o poder do vento, o poder do terremoto, o poder da tua voz mansa e delicada. Fala com eles nesta noite. Fala com cada um deles nesta hora. Fala com os teus filhos aonde eles estão, Senhor. Fala com eles agora, para que o teu nome seja glorificado. Levanta-os e dá a eles, Senhor, o cumprimento da missão, o final da missão, a continuidade da missão, aquilo que o Senhor tem a cada um deles para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Pode cantar o Senhor? É muito bom. Isso. Podes assentar um instantinho. Glória a Deus.